A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao primeiro trimestre de 2026, onde estamos estudando a série sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje chegamos na penúltima lição da nossa série. Eu quero te parabenizar que você veio até aqui, viu os 11 estudos anteriores. Se por acaso você não viu, recapitule, está na nossa playlist. E hoje chegamos à lição de número 12, primeiro trimestre de 2026, domingo 22 de março deste ano, cujo título da nossa lição é o Filho e o Espírito Santo. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, mas antes eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que é base para a nossa lição, que é Lucas, capítulo 1, versículos 26, versículos 34 e 35, que diz assim a palavra de Deus. Verso 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, pela tua graça, pela orientação do teu Santo Espírito. Clamo, Senhor, pelos teus servos que estão se esforçando para estudar a tua palavra, dando graça, Senhor, orientando pelo teu Santo Espírito, abençoando a sua vida, tanto espiritual, como física, como material, a sua casa, Senhor, seus filhos, seus cônjuges, a sua vida familiar, Senhor, relacionamento com os parentes, a sua vida de trabalho. Abençoa, meu Pai, abençoa o pão, que não falte nada na casa dos teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, dando continuidade, nós temos estudado a obra da Trindade, o Pai, primeira pessoa da Trindade, o Filho, Jesus, segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e a relação entre eles. Hoje vamos ver a relação de Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus, em três fases da vida de Jesus: na concepção, na capacitação e na cooperação. Então, indo já direto para a primeira parte, a concepção, nós vemos o texto aqui que o anjo Gabriel visitou a jovem Virgem Maria na cidade de Nazaré, ali na Galiléia. E o anjo Gabriel disse que Maria ia engravidar.
E Maria se assustou, a princípio, perguntou: como que eu vou engravidar, visto que eu não conheci homem nenhum? E o anjo Gabriel respondeu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado de filho de Deus. Então nós já vemos um milagre acontecendo na concepção de Jesus. E nós precisamos entender que essa concepção é apresentada como um sinal, não como um modelo de pureza sexual. Às vezes o texto pode trazer alguma confusão. Ele tem um propósito teológico de mostrar que Jesus vem como iniciativa divina, não como obra humana. Todos nós fomos concebidos por uma obra humana, oriundo da relação do nosso pai com a nossa mãe. Mas Gabriel traz uma mensagem do céu para Maria explicando que o que ela iria gerar não seria concebido conforme os demais homens, porque ela estaria gerando um santo, Jesus, que não é obra de homem, mas sim uma iniciativa divina. Deus se fez homem e habitou entre nós. Aqui não é uma declaração de sexo, que o sexo é indigno. É apenas uma forma simbólica de comunicar algo sobre a identidade de Jesus. Temos alguns paralelos. Por exemplo, Jesus multiplicou os pães, mas isso não significa que cozinhar seja errado. Jesus acalmou o mar, mas isso não significa que navegar seja pecado. Nasceu Jesus de uma virgem, mas isso não significa que o sexo dentro do casamento seja impuro. Não. É apenas uma demonstração clara que Jesus é Deus. A sua natureza é divina e não é uma criação dos homens como as demais criaturas que nasceram de um homem e de uma mulher. Então, isso é um evento excepcional, não é normativo. A segunda parte da nossa lição fala sobre capacitação. Então, nós vemos Deus, primeira pessoa da Trindade, se fez homem através de Jesus, numa concepção excepcional, com auxílio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, nós vemos agora Jesus 100% Deus, mas também 100% homem, porque a sua natureza, nascida de Maria, também é humana. Então, na sua natureza humana, Jesus agia como um homem totalmente capacitado pelo Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus para nós. Nós nascemos de homem, não fomos gerados pelo Espírito Santo, mas nós
somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer as obras de Jesus. Então nós vemos isso, essa capacitação, em cada palavra proferida de Jesus. João 13:34 diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, ou seja, Jesus não recebeu um pouco do Espírito Santo, ele recebeu tudo. O que ele fala, todas as suas palavras, são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que o capacita para trazer as verdades. Nenhum discurso humano, nenhuma sabedoria humana produziu uma obra como Jesus produziu, porque ele era inteiramente capacitado pelo Espírito Santo. O crente também é capacitado pelo Espírito Santo, mas nós não vivemos nessa plenitude do Espírito Santo 100%. Então, muitas palavras nossas não são oriundas do Espírito Santo. Aliás, eu fico assustado, tenho visto alguns programas na internet, principalmente no YouTube, como esse nosso, em que muitos cristãos estão usando palavrões, palavras torpes, como se isso fosse a coisa mais natural. E o Espírito Santo nos capacita para termos palavras sãs. Devemos manter uma pureza, mesmo que nem todas as nossas palavras sejam inspiradas pelo Espírito Santo, como foi Jesus. O crente tem responsabilidade moral e espiritual de guardar a sua boca do mal, trazendo palavras sãs, puras. Então, xingamentos, palavrões, palavras torpes, tudo isso deve ser evitado pelo crente. Hoje, na internet, estamos vendo muitos crentes, inclusive pastores, usando o palavrão como linguagem natural. Não é. A Bíblia condena veementemente tal atitude. Nós vemos que Jesus foi capacitado também em cada demônio expulso. Lá em Mateus 12:28 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus falou: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus o capacitava como homem a fazer a obra de Deus. O homem em si não expulsa demônio. Você não pode levar uma pessoa endemoniada no psicólogo esperando que o psicólogo resolva aquela situação. Não. Ela tem um problema espiritual e precisa ser resolvido de forma espiritual. Então, a expulsão de demônio é uma obra que é feita pelo homem, como foi feita pelo homem Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, porque é algo sobrenatural. Nós já falamos em lições anteriores que tudo que vem do Espírito Santo é sobrenatural. Então, nós queremos saber se alguma coisa é oriunda do Espírito Santo, nós precisamos ter certeza que é sobrenatural. Então, nós vemos isso nos milagres de Jesus. O milagre é algo sobrenatural. A pessoa é curada sem auxílio médico. Não que o auxílio médico seja ruim. Não, ele é bom, mas algumas enfermidades são curadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E cada milagre realizado por Jesus, ali o Espírito Santo estava presente, como lá em Lucas 5:17, que diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando
e estavam ali os assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então, a virtude do Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava com ele para curar. Então, quando você orar pelo enfermo, peça, Espírito Santo, me ajude. Nesse momento, manifesta o teu poder para que eu possa orar por este enfermo e este enfermo ser curado. E Deus vai te usar e vai te abençoar. Cada passo de Jesus era capacitado pelo Espírito Santo, no sentido de direção. Lá em Mateus 4:1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi dirigido e ali ele estava capacitado para enfrentar as tentações. Quando as tentações aparecerem, peça auxílio ao Espírito Santo de Deus, porque como ele esteve ali com Jesus, capacitando a responder e enfrentar com soberania as tentações que o diabo colocou para ele, assim também nós somos capacitados a enfrentar essa obra maligna e nos livrarmos de tentações. A terceira parte da nossa lição fala de cooperação. O Novo Testamento descreve o Espírito Santo ajudando. Ele ajudou Jesus em todas as obras. Agora eu vou usar alguns versículos para a nossa aplicação. Ele está cooperando conosco, como cooperou com Jesus em toda a sua obra. Cooperando como? Ajudando. Romanos 8:26. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui o Espírito Santo nos auxiliando na oração. Muitas vezes clamamos a Deus e não sabemos direito como deve ser a nossa oração, e o Espírito Santo intercede nas nossas fraquezas espirituais, nos ajudando como pedir da maneira que convém, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque tem coisas ocultas dentro de você que só o Espírito Santo sabe. Às vezes você pede perdão dos seus pecados, mas tem lá algo em oculto que nem você realmente sabe daquela sua fraqueza. E aí você começa a orar, começa a falar em línguas, é o Espírito Santo intercedendo pelas tuas fraquezas que são ocultas até a você mesmo. O Espírito Santo de Deus coopera nos guiando, como guiou Jesus em toda a sua jornada, ele também nos guia, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E nos capacita. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Jesus está falando uma coisa impressionante. Quando Jesus se despede de seus discípulos e lhes dirige a palavra, está também se dirigindo a nós.
ele declara como o Espírito Santo o capacitou em toda a sua obra humana aqui na Terra, os discípulos e nós, que somos discípulos de Jesus também, receberíamos a virtude do Espírito Santo, virtude no sentido de poder, de graça. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Hoje, aqui nós moramos nos confins da terra e a palavra de Deus chegou até nós porque através desses 21 séculos, Jesus, através do seu Espírito Santo, tem capacitado os discípulos a pregarem do poder de Deus. Quando você for pregar, não tente convencer. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Peça auxílio ao Espírito Santo para você ser usado, para ir no lugar certo, falar com a pessoa certa e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Quando alguém perguntar alguma coisa para você, antes de você responder com sabedoria humana, nós somos rápidos em responder questões. Sobe o nosso ego quando alguém nos pergunta alguma coisa. Não cometa esse erro. Antes de você responder uma pergunta espiritual, ore em secreto ali naquele momento, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus para que te dê a palavra certa, para que aquela pessoa, também tocada pelo Espírito Santo, seja convencida e convertida do seu pecado. E, por último, na capacitação, que eu quero ver com os irmãos, que ele distribui dons. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Ele opera todas essas coisas, repartindo particularmente a um como quer. Vimos em lições anteriores os 9 dons do Espírito Santo, que ele distribui para a igreja, para que a igreja o use. E alguns recebem o dom de curar, oram pelos enfermos e enfermos são curados. Outros têm revelações da parte de Deus, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Operam maravilhas. Tudo isso. Falam em línguas, a interpretação de línguas, profecia, tudo isso. Distribuição dos dons do Espírito Santo para cada um de nós. Não no sentido de sermos proprietários daquele dom, mas sermos vasos usados pelo Espírito Santo para fazer a obra poderosa de Deus. Concluindo, o Filho. Nós vimos na lição de hoje a relação de Jesus com o Espírito Santo. Segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho, sendo homem, submeteu-se ao Pai, primeira pessoa da Trindade, e agiu no poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Que esse ensino, esse nosso estudo, possa ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Amém?